Nossa Senhora, Mãe das grotas, de tuas mãos que brota a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a tua mão. Quando um índio foi ao rio e nas grotas do rio encontrou a tua imagem, nas grotas do rio tão velho e nobre, mostraste assim a todo o povo o amor que tu tens pelos pobres. Nossa Senhora, Mãe das grotas, de tuas mãos que brota a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a tua mão. Nunca trai os pobres, nem em época de eleição. Essa frase de Dom José Rodrigues, né, junto com essa música também muito forte, nos inspirou a construir esse bate-papo, podemos chamar, com o nosso querido Roberto Malvese Gogó. Dom José Rodrigues, que foi bispo emérito da diocese, que é bispo emérito da diocese de Juazeiro, né, por quase 30 anos, fez uma história, inclusive para a convivência com o semiárido. E essa frase, nesses tempos, né, de campanha, de eleição, na discussão desse mês de setembro, né, nessa independência, 200 anos de independência do país, a gente quis trazer essa inspiração, o que seria não trair os pobres nem em época de eleição. E o nosso querido Gogó, que também tem uma história forte aqui, né, nessa região semiárida, na região aqui, inclusive, do Vale do São Francisco. Gogó, que é assessor das pastorais sociais, é músico, é também educador popular, né, já que trabalha com isso, é um grande defensor da natureza, da caatinga, e que também também teve muita caminhada com Dom José Rodrigues. Tem muita propriedade para falar para a gente o que seria essa nunca trair os pobres nem em época de eleição. Conta para a gente. Sim, nós tivemos essa caminhada, né, com o Dom Rodrigues, e se eu não me engano, ele falou isso na última missa que ele celebrou na catedral, quando ele estava se despedindo da diocese. Aí ele ficou um tempo em Goiás ainda com a congregação dele, e acho que foi uma espécie de testamento dele, né? Porque ele teve esse compromisso com os pobres, mas de uma forma estrutural, né? Um compromisso com os injustiçados pela barragem de Sobradinho, pelas questões políticas da região, aquela época de muita fome, muita sede, muita miséria, né? Nos espaços diocesanos. E nós sabemos muitas vezes como funcionam os períodos eleitorais. É a época das alianças, mas não só a época das alianças, muitas vezes é a época das traições, é a época da venda, né? Eu não estou falando aqui da chamada venda dos pobres que se vendem, como diz o povo, por um par de sandália, por um saco de cimento. O povo precisa. Eu falo das grandes vendas, né? Aqueles que vendem atrás de contratos, das grandes verbas, como agora a questão do Centrão, do orçamento secreto, dos empresários que apoiam depois sabendo que vão pegar serviços na prefeitura, contratos, essas grandes vendas. E ele tinha essa condição, essa certeza no seu percurso histórico
de que ele nunca tinha traído os pobres, nem mesmo num contexto desse de eleição. E a frase tinha um endereço, claro, né? Ele estava direcionando isso àqueles que, em determinadas circunstâncias, vendem até a alma para poder chegar no poder e para poder alcançar as benesses do Estado. E ele foi fiel mesmo, né? A gente sabe disso, foi fiel até o fim, na sua simplicidade e fiel nos compromissos com os injustiçados da região. Esse ano, né, 2022, faz 10 anos de aniversário de morte de Dom José Rodrigues, né? Inclusive, ele, acho que eu já falei aqui, ele foi o primeiro presidente do IRPA. Quando ele chega aqui, ele chega num contexto bem complicado na região, né? Que era a construção da barragem e todo um cenário de miséria, de opressão. A gente percebe que, pela história dele, né, pela biografia, isso assustou ele quando ele viu essa miséria. E aí carece, quando se há um cenário assim, que se tome uma posição, né? A omissão é também considerado um pecado. Se posicionar também é arriscado. Tomar uma posição e dizer, porque se ele faz isso, ele também se arrisca. Então, também teria a ver com isso, porque ele começa a se envolver também na luta pelos trabalhadores e trabalhadoras, situação das mulheres, do analfabetismo na região. Isso também estava ligado a nunca trair nem em época de eleição, porque precisava tomar também uma posição não partidária, mas de projeto de vida, né, de sociedade. Ele fez essa opção, essa decisão logo que chegou, né? Mas a gente tem que considerar que era um contexto absolutamente fora da curva, né? Você tinha a construção da barragem de Sobradinho com a relocação de 4 cidades, né? Era Casa Nova, Centro-Sé, Pilar-Marcado, Remanso. Se calcula mais ou menos 72 mil pessoas naquele tempo sendo relocadas das suas casas. Era um contexto de regime militar, de ditadura militar na região. Os prefeitos indicados e nomeados depois pelo presidente da República, área de segurança nacional. Então, sem liberdade sindical, sem liberdade partidária, sem liberdade de expressão, então ele toma uma decisão que tinha que ser radical, não tinha outro contexto. A situação era radical, né? E ele assume então a causa dos injustiçados, dos empobrecidos, dos relocados, como você disse, essa lista imensa. E ele mantém essa fidelidade, né, até o fim. E foi assumindo as causas que foram aparecendo, como a convivência com o semiárido, a causa da mulher marginalizada, sobretudo em situação de prostituição, aí as pastorais, pastoral da terra, pastoral dos pescadores, pastoral da saúde, tudo que fosse no sentido de você beneficiar a população mais descartada, mais excluída, aí ele assumiu. Com corpo e alma, sem nenhuma concessão, sem nenhum recuo. Nesse histórico, né, que se traz do papel dele, dessa posição, é muito forte. Inclusive, ele trouxe para cá, os educadores da região lembram muito isso, trouxe Paulo Freire na ideia de promover, de ampliar, né, o acesso à alfabetização de adultos, que o índice de analfabetismo era muito alto. Como surgiu isso e como foi a adesão da população, né? Porque você também veio para cá nessa época, né? Quando começa a surgir essa mobilização no território aqui para que houvesse uma superação de um estado de miséria que existia. Como é que foi isso, a participação do povo, né? Dos grupos, das comunidades? Teve uma participação e um envolvimento nessa proposta que ele trazia? A Diocese acabou criando um grupo de educação popular, né? Que depois se desdobrou em comunicadores populares, né? E percebendo essa questão fundamental. E foi nesse contexto, então, que Paulo Freire tinha voltado do exílio e Dom José teve contato com ele. Ele esteve aqui com a gente umas 2 ou 3 vezes, nem me recordo.
e passava uma semana com a gente, né, lá em Carnaíba, e fazia uma roda de conversa, assim, os mais diversos assuntos, os mais diversos temas. A gente estava começando a entrar nas primeiras eleições, começando a sair do regime militar, as primeiras liberdades, e o Paulo Freire vinha, e ele vinha com muito gosto. Ele gostava de vir aqui, e nesse sentido se formou, então, grupos de educação popular na nossa região. A diocese não teve muita aproximação com a escola funcional, normal. Tinha uma escola aqui na Senhora das Grotas, a Pastoral da Mulher tinha uma escola Senhor do Bonfim, mas era no sentido profissionalizante, e a Paróquia de Pilão Arcado, que tem uma escola lá da paróquia. De resto, foi a educação popular, não tanto na linha da alfabetização, mas na linha de você discutir os temas, os assuntos, a tal leitura de mundo. A tal leitura de mundo. Precede a de palavra. Né? Então, foi aí que entrou a reflexão sobre a questão política, a questão social, a questão sindical, o papel das comunidades eclesiais de base. E isso foi tão forte. Outro dia, essa questão é recente, eu vi o Gessé Souza, que é um grande sociólogo brasileiro, ele dizendo que ele andou por aqui tempos atrás, esteve aqui nessa região, próximo, e ele falou que 100%, ele fez questão de frisar o número, 100% das pessoas que ele conversou, que tinham uma consciência política, que tinham uma consciência da realidade brasileira, vieram dos trabalhos de igreja. 100%. Eu fiquei impressionado com isso, porque eu acho que ele tinha discutido isso com o Leonardo Boff e teria feito essa revelação. Então, foi todo um trabalho de educação popular que foi feito massivamente. A gente participou disso, você participou também. As comunidades eclesiais de base, a pastoral da juventude do meio popular, as pastorais sociais, tipo a pastoral da terra, a pastoral dos pescadores, a pastoral da mulher marginalizada, da saúde, né? E todo mundo tinha essa linha, e essa opção, e essa decisão, e essa ação de você trabalhar com as populações mais descartadas, mais excluídas, mais prejudicadas, mais empobrecidas, né? Então a diocese foi fundamental nisso. Então, aí chega ele nessa discussão, quer dizer, nessa ação, né? E começa a ver uma miséria e não vai para o assistencialismo, mas vai para o fortalecimento, né? Diríamos, o empoderamento do povo, né? Do oprimido, para que ele reaja às opressões e faça a mudança necessária. O que a gente imagina? Num recorte desse, de época, de ditadura militar, chega um bispo e traz esse trabalho de ação pastoral, linkando a fé com a vida, imagino que deve ter tido consequências, né? Então, teve, Gogó. O que ele enfrentou? Foi tranquilo esse período, né? Já que a gente está falando de ditadura militar, que ameaça a democracia. Melhor, que rompe, né, a democracia. Era muito tenso, porque você tinha na classe política da região, todos os municípios tinham o bispo e a diocese como um adversário, né? As famílias famosas da região, Centro-Sé, Viana e outros mais. Você tinha um governador de estado como adversário, que não era brincadeira, que era o Antônio Carlos Magalhães, né? E a própria Chesf, que veio embora como uma empresa naquele tempo do Estado, mas era controlada também pelo Estado militarizado, e que impôs um projeto de cima para baixo na região, desconsiderando as populações locais e tal. E esse contexto dado do regime militar, que ainda é vigente a Lei de Segurança Nacional. Então, ele optou por quê? De se expor mesmo. Né? Ele não tinha como se ocultar, ele assumiu isso publicamente. Né? E ele enfrentou. Claro, ele tinha uma equipe com ele, nós éramos da equipe dele, né? Mas se você for considerar, nós éramos quatro gatos pingados, né? quatro gatos pingados nessa diocese.
uma equipe de CPT nessa região era uma equipe volante de 3 ou 4 pessoas, né? Você tinha alguns padres nessas paróquias, naquele tempo eu acho que era 6 ou 7 padres, a maior parte estrangeiros, né? Eu me lembro do Monsenhor Nestor, que era brasileiro, depois que na década de 80 começou a chegar os padres da região, poucas religiosas. Então, o que a opção foi? Qual que era a saída? Você trabalhar com os leigos. Então, os leigos assumiram essas comunidades, leigos e leigas, né? E a juventude. Agora, despertava na juventude e na população um elão, uma vitalidade. Então, era uma vitalidade das comunidades impressionante, né? Tanto é que as famílias dominantes da região, os coronéis, foram caindo, até cair o governo de Estado, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Então, a figura dele é icônica, porque ele transbordou da diocese também para toda a questão do semiárido, que nós sabemos hoje. Porque quando surgiu a perspectiva da convivência com o semiárido, mais uma vez ele apoiou. Então, aqui o IRPA, né? Ele foi uma espécie de cofundador disso, né? Quando o Haroldo levou a proposta para ele, com outras pessoas, você trabalhar mais a questão das tecnologias tal, e buscar caminhos para a convivência com o semiárido. Ele sempre encampou isso. Tudo que fosse bom, ele estava junto. É interessante que quando você agora traz um recorte para agora, né? Primeiro, esse projeto de mudança social a partir dos pobres envolvidos nisso, né? Os excluídos, que começa a incomodar. Vem a alfabetização, vem esse empoderamento das mulheres, superação da opressão das mulheres marginalizadas, os trabalhadores e trabalhadoras, enfim, vem digamos assim, essa formação, né, política. Aí quando a gente fala formação política, né, são os pobres começando a entender o seu papel, o seu poder e os seus direitos. Isso incide também na política micro e macro, porque começa a derrubar os poderosos, né? E também o povo começa a ocupar espaços importantes para a decisão das políticas públicas. E há um avanço, né? A convivência com o semiárido é isso, é esse resultado. Uma das frases também dele, muito fortes, né, que inspira também o trabalho nosso do IRPA, é que no semiárido não falta água, falta justiça. Quando ele percebe isso. E aí, trazendo para o contexto atual, né, nós tivemos um corte drástico nos recursos hídricos para o semiárido brasileiro, né, para os programas de cisternas. No semiárido tem um déficit de mais de 300 mil cisternas, mais de 300 mil famílias ainda não receberam nem a primeira cisterna, que é essencial para a qualidade de vida da família do campo. E o governo federal destinou, então, um déficit de mais de 300 mil, e o governo federal destinou para o orçamento do ano que vem 300 cisternas. Parece até piada. Nesse ano de eleição, né, a gente pega, e com tudo isso que está acontecendo, de ameaça à democracia, várias atrocidades, a questão ambiental, né, sofrendo muitos danos com apoio, o que ele diria hoje, Gogol? Com certeza ele estaria naquele processo de denúncia dele, de protesto aberto contra isso, né? Porque a gente tem uma proposta. Naquele tempo, quando começou, em janeiro que eu cheguei, na época, em 79, 80, a gente combatia as injustiças, mas a gente não sabia o que propor. Você não tinha, né? Então, referências, né? Eu lembro que uma das lutas nossas aqui foi em 85, 86, quando faltou água nas comunidades e faltou comida, veio muita fome. Alguns padres resolveram fazer greve de fome para buscar ajuda do governo, e Dom José entrou, eles ficaram na catedral em greve de fome. O que a gente pedia era frente de emergência, né? Que era aquela coisa horrível de você botar as pessoas, às vezes, para não fazer nada, pegar a pedra de um canto, colocar no outro, pagar meio salário mínimo, para depois a pessoa tentar sobreviver com aquilo que não dava para sobreviver, né? E então isso pesava muito, mas a partir da década de 90, quando a gente começa a
sair daquela fase de combater os efeitos da seca, mas a gente começa a se perguntar como é que é possível você se preparar para isso, como é que é possível você se prevenir em relação a isso, né? Aí começa a aparecer algumas propostas, algumas deram errado. Por exemplo, eu lembro que uma das propostas era trazer algaroba, então a gente andou, né, semeando algaroba por aí para todo lado, depois a algaroba, onde nasce algaroba não nasce mais nada, tal. Não é que a algaroba seja uma árvore ruim, é que o problema é o ecossistema dela, né, e outras coisas. Então tinha umas coisas meio delirantes. Até que eu lembro muito bem quando começou a surgir essa questão, então, de você ter uma cisterna no pé da casa, era uma tecnologia, né? Então aí você começa também a refletir sobre isso e conceituar de forma diferente. A gente não precisa combater a seca, a gente pode conviver com o semiárido. Isso é fruto de muita reflexão, de muita gente, de muitas mãos, né? E a gente lembra sempre do Haroldo, mas na verdade você tem na base a pessoa que inventa a cisterna, que é o NEL, a placa de cimento. Você vai ter um pessoal que vai depois pesquisar sobre isso, vai aperfeiçoar as outras tecnologias. Aí se começa a perceber essa questão da captação da água de chuva para você reservar. Aí vem junto a agroecologia, a fenagem, a silagem, a agroindústria, né? Então aí você tinha como propor. Eu sabia o que você queria, mas isso só foi ser possível quando você teve um momento político favorável no país, mas nós tínhamos uma proposta na mão. Isso que você traz é muito... Começa a dar um tom, né? Que a Convivência com o Semiárido, ela foi construída por muitos rostos, mãos, mentes e corações. Mas vamos dar uma pausa para ouvir uma música? Você falou aí de uma inspiração da água, do povo. Canta aí pra gente. Ah, sim. Então, desde o começo, então, a gente começou a trabalhar com a linguagem da música. Eu sempre trabalhei com música, mas o Haroldo, de vez em quando, vinha, precisa fazer uma música para isso, precisa fazer uma música para aquilo, tal. E um dia foi ele falou assim, precisa fazer uma música para cisterna. Então, eu falei assim, vixe, cisterna. Mas depois fui pensar, então acabei fazendo essa música que a gente canta, né, ainda hoje, graças a Deus, conhecida do povo na base. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai dos céus, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. No pé da casa você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina podem beber, que é água pura e cristalina. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai dos céus, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. Que a gente canta tanto, né? E tem gosto de cantar, porque tá ligado a uma conquista muito fundamental para o nosso povo. Então a cisterna ela passa a ser um símbolo da Convivência com o Semiárido, porque rompe aí a história do coronelismo, da indústria da seca, que trocava o pipa por voto. Muitas famílias, né? Já era fechada aquela família toda que votava. E começa a surgir também a discussão do que era a convivência com o semiárido, já que é um projeto de vida que não está pronto e acabado, mas é a defesa do acesso à água, da terra, do território, de produções livres de veneno e com a família envolvida, né, que a gente chama de produções agroecológicas, de uma educação contextualizada, libertadora. E aí, Gogol, eu te faço uma pergunta que
nesse contexto agora, o que seria para você, à luz dessa história de Dom José Rodrigues, à luz da convivência com o semiárido, não trair os pobres? Eu acho que é simples, por um lado, né? É você continuar na luta aqui para nós, as lutas concretas, a luta pelo território, das comunidades de fundo e fecho de pasto, das populações indígenas, dos quilombolas, seus direitos, né? Você desenvolveu o paradigma da convivência com o semiárido, captação de água de chuva para beber, para produzir, a indústria de processamento disso, as cooperativas. Agora você tem a chance, talvez, de uma política de saneamento no meio rural, né? Quem sabe, com o processo eleitoral que a gente vai chegando. A questão da energia solar descentralizada nas casas, né? Manter a luta pela saúde pública, pela educação pública, o bem comum, né? Um salário digno. Enfim, as lutas que a gente faz no cotidiano é você manter a fidelidade àqueles que têm seus direitos negados. Hoje tem um leque maior de coisas mais complexas que você tem que abordar, como é a questão identitária dos indígenas, dos negros, da população LGBT, né? Os novos contextos de prostituição e de exploração da sexualidade humana, do corpo humano, sobretudo da mulher. Ele estaria comungando tudo isso. Acho até que ele continua inspirando a gente em tudo isso, nós que estamos aqui ainda, enquanto Deus permitir. Então, defender isso não é ser comunista, né? Como picharam uma vez na porta da catedral, né? O Dom Helder, se não estou enganada, a autoria disse isso, né? Quando dei comida, é de autoria dele, né? Quando dei comida aos pobres, me chamaram de santo. Quando perguntei por que os pobres não tinham comida, me chamaram de comunista. Então, pensar numa sociedade mais justa, que inclui todo mundo, né? De uma mesa farta, de uma natureza preservada, das mulheres, né? Não é ser comunista, Gogó? Então, o Papa Francisco tem dito muito isso, por quê? Porque toda luta pela justiça, hoje em dia, você é rotulado de comunista. Aí ele diz, não, eu sou cristão. O que ele está querendo dizer com isso? O comunismo surgiu de modo científico, como a gente disse, com Marx, em 1820, por aí, começam os primeiros textos, né? E depois, acho que em 1840, o chamado Manifesto Comunista. E ele pode dizer assim, escuta, isso já era 3, 4 mil anos antes de Cristo, o Deus do Antigo Testamento era libertador. Então, na verdade, quem veio antes foi o cristianismo. Antes o judaísmo, depois então, há 2000 anos, que retoma toda essa tradição profética da justiça, dos bens comuns, que já estava nos padres fundadores da igreja, né? E depois, então, inclusive na Idade Média, os chamados socialistas utópicos, né? O que Marx vai fazer é tentar dar um caráter científico nesse comunismo. Então, isso é muito anterior ao mundo comunista. Então, um cristão que desconhece isso, desconhece a sua própria história, não conhece a história do cristianismo, não conhece a história das comunidades primitivas, das comunidades originárias, não conhece os profetas bíblicos e não conhece o Deus libertador da Bíblia. Isso é bíblico. Se isso incomoda, a pessoa está incomodada não porque isso seja um discurso dos comunistas, mas porque isso é um propósito do próprio Deus, bíblico, né, na pessoa do Deus Criador e na pessoa de Jesus Cristo. No fundo, o que eles estão incomodados é com o cristianismo que seja verdadeiro. E por isso que tem tanta reação a isso e tanta desculpa. É uma forma de você sair pela tangente. Acho que a gente pode dizer assim, que nesse período agora de eleição, a escolha do meu voto
pode dizer também se eu estou traindo ou não os pobres, Com né? certeza. Quem representa pode ser a figura que representa também essa opressão, né? Ou essa libertação do povo. Nessa eleição, todo mundo tem colocado isso, todo mundo, a grande maioria tem colocado isso. Não é uma eleição comum que você está escolhendo um candidato ideal para você, né? Sobretudo em nível presidencial, mas isso passa depois então pelos governadores, passa pelos deputados federais, estaduais e tudo. Você tem que olhar se a pessoa que está ali está defendendo coisas mais humanas, como vacinação, democracia, não a ditadura, não a tortura, não a fome, não a morte dos índios e tal. É uma eleição muito plebiscitária e é verdadeiramente plebiscitária. Tanto é que o pessoal de oposição aí está tentando formar uma grande aliança, né, para poder vencer essa eleição. E você tirar do poder, essa frase é do Papa Francisco, ele diz assim: quando existe um opressor no poder, a melhor forma de você amar o opressor é você tirar o poder dele. A melhor forma de você amar um opressor é retirar dele o poder que ele tem de oprimir as pessoas. Então você retira uma pessoa que está no poder, por tudo que ele fez contra o povo brasileiro, para você ter um pouco mais de esperança, de democracia. Depois as diferenças vão voltar. As diferenças partidárias, as diferenças de nuance das coisas. Mas o desumano, né, é uma luta contra o desumano. Então é isso que é a proposta eleitoral desse ano. É isso que nos pede na frase, né? Não trair os pobres, Isso. nem em época Nem de época de eleição. O voto. Você não trair nem no voto. Nem no voto. Porque já que o voto vai dar força, né, para esse opressor se posicionar, requer coragem, requer senso de justiça, clareza, né, de que projeto que a gente está defendendo. Eu acho que a gente está quase terminando nosso bate-papo e a música é muito bom de novo, né? Você tem aí alguma em mente? Porque você fez várias canções, né? Foram o quê? Foram mais de 50 canções, né? Com certeza. Tem mais de... Bom, uma das lutas da gente, então, sempre foi a questão da água e a questão do São Francisco, né? E continua, porque São José sempre teve esse amor pela questão do São Francisco, pela importância que esse rio tem para a gente. Então, a gente fez esse trabalho musical do Belo Chico, né? E vou cantar uma das músicas que a gente tem chamando para navegar nessas águas, navegar nessa cultura, e é um convite permanente para a gente cuidar e lutar pela revitalização do nosso rio, né? O Belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. Vou deslizar nessas tuas águas, vou nadar sem mágoas, deixo-me levar e mergulhar num mistério profundo, pois é no teu mundo que eu quero ficar. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. À luz do sol, vou te beijar e te acordar feliz. O Belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. O Belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar.
coisa boa. A música que nos inspira, né? A música que é também, eu diria, que uma brisa para a alma nesses tempos, e que ela ajuda também a gente a dizer o que a gente pensa do mundo. Com essa inspiração, que a gente agradece você, Gogó, por estar aqui, por esse bate-papo, por também se posicionar, né? Nunca trair os pobres nem em tempo de eleição. E que a gente construa um mundo novo, um mundo mais justo, um semiárido mais justo, a partir de homens e mulheres que inspiram, que se posicionam, que ousam, que fazem arte, que dedicam a vida a serviço da coletividade e do bem comum. Muito obrigada. Amém, obrigado. Claro que a gente não tem a fidelidade a radicalidade que ele teve, mas estamos nessa luta, graças a Deus, e ele foi e é, né, essa fonte inspiradora para a gente que prossegue nessa caminhada. Agradeço a vocês pelo convite, pelo bate-papo, é sempre muito bom. Agradeço a você, que a gente se conhece há bastante tempo e a gente tem muito estímulo um pelo outro. Fé e vida. E agradecemos a todos vocês, a todas e todos que nos assistiram, e convidamos a seguir nosso trabalho e tantos outros temas que tem nele, né, nas páginas do IRPA, no Instagram, Facebook e no YouTube, além do site. Então, vocês pesquisam lá IRPA, que vão encontrar IRPA com 2A. Também convidamos a acompanhar os trabalhos do nosso querido Gogó nas redes sociais dele, né, Facebook e Instagram. Roberto Malvese, com 2Z, né? Tem lá muita coisa interessante, muitas canções que inspiram, que faz a gente sonhar um mundo novo e também se comprometer com esse mundo novo.